contempla a cidade, o mundo em que vive e conta o dia a dia. Descobre as curiosidades do cotidiano, transforma a vivência em crônica, em ficção. Então é com esse trecho, né, da introdução que o Inácio de Loyola Brandão faz no seu livro Calcinhas Secretas, que eu começo a nossa conversa sobre o livro do bimestre Calcinhas Secretas, né, gente, que eu vou cobrar aí na nossa provinha do livro. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês, capivaras dos nonos anos, o que eu vou cobrar, né? Vou dar aquele rumo para onde que você tem que seguir, filhão, né? Para se dar bem nessa provinha aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do livro, né? Porque eu acho péssimo ter que ler um livro para fazer prova do livro, mas é o que tem, né, nesse momento. A gente não faria isso, não estava nos meus planos, mas enfim, né? O Coronga tá aí. Então, nesse livro aqui, ele começa, o Inácio Loyola Brandão, a introdução, falando um pouco sobre o que é uma crônica, o que é ser cronista. E é por aí que eu vou começar a provinha do livro, né? O que é uma crônica? E ele começa com esse texto que é uma visão da vida. Então, ele vai falar que uma crônica é uma visão da vida, né? Então, a crônica, ele também vai falar isso numa entrevista, deixei, acho que faz umas 3 semanas já. Na plataforma Iônica, uma entrevista dele, de 28 minutos. Se você ver os 10 primeiros, né, 10 minutos ali do vídeo, você já vai ter uma visão bem boa do que é uma crônica para ele, né, a definição de crônica para o Inácio de Loyola Brandão. E ele fala que a crônica ela é uma fotografia do cotidiano. Então, se você pega a palavra, né, crônica, ela vem, né, da palavra, ela vem de cronos, do grego, que significa tempo. Então, é uma narrativa atrelada ao tempo. É um recorte daquele momento, tá? Da história, né? Do social daquele momento ali. Então, vai ter elementos, né, históricos ali, lugares de uma cidade, a própria linguagem, né? Ele fala isso na entrevista, o Inácio de Loyola Brandão, ele fala que o cronista ele tem que trabalhar a língua do povo, né? A linguagem coloquial, do cotidiano. Vocês vão ter lá uma crônica que ele fala que tem as personagens discutindo se é problema ou problema. É isso, é trabalhar isso. Não é simplesmente escrever de forma errada, digamos assim. Não, é trabalhar esse registro do povo, né? Essa forma do povo falar, se comunicar, né? Que há comunicação ali e a riqueza nessa língua do povo, né? Então, quando você vai ler uma crônica daqui a, sei lá, uma crônica que foi escrita há 50 anos, por exemplo, você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque apresenta fatos históricos, lugares e até a linguagem que não é a de hoje, né? É diferente do conto. A crônica é um texto mais curto, os personagens eles não são tão desenvolvidos, o conto já permite, né, esse desenvolvimento, é um texto mais longo, e o conto ele é atemporal, você pode ler ele que ele né, atravessa os séculos aí. E ele vai falar que a crônica dele é uma fotografia da cidade de São Paulo, né? Porque ele é paulistano. Ele nasceu em Araraquara, que é uma cidade lá do estado de São Paulo, mas ele viveu sempre na cidade de São Paulo. Então ele se considera paulistano. E ele vai falar que a crônica dele é uma fotografia de um momento, né? Da cidade de São Paulo. Então, cada crônica é uma fotografia da cidade de São Paulo, tá? E ele diz no fim desse texto: uma crônica pode ser um conto, quando os fatos que ela narra podem ser lidos daqui a 20 ou 50 anos com o mesmo sabor, quando não envelhece. Uma crônica é um texto que diverte, emociona, dá prazer ou entristece, mas ela é principalmente uma visão da vida, maneira de nos ajudar a contemplar o mundo, entender o país, os que estão em volta de nós. Enfim, de nos levar a melhorar. Então a crônica ela sempre vai trazer uma reflexão, sempre. Ela pode ser triste, pode ser alegre, ela não tem obrigação de ser sempre um texto bem-humorado, né? Claro que a gente tem o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, tem aqui na prateleira, que as crônicas são muito engraçadas, mas sempre vai trazer uma reflexão. E a gente vai ter, por exemplo, Fernando Sabino, que tem algumas crônicas, né? Todos eles têm algumas que não são tão bem-humoradas assim, são textos mais tristes, enfim, mas a reflexão está sempre presente. Então, é um texto que apresenta uma fotografia, uma visão daquele cotidiano, do dia a dia das pessoas, né? Da vida, mostra, a gente conhece, então, e ele permite esse conhecimento de mundo, né? Do nosso mundo que está à nossa volta, tá? Então, agora eu vou falar sobre como o livro está dividido. Também podemos, né,
ter uma pergunta sobre isso lá, né? Além dessas características, né, dessas definições, o que é crônica, o que é um cronista, dessas características do gênero, né, literário crônica, que eu falei. Então, como que o livro está dividido? Ele está dividido em 35, ele apresenta 35 crônicas e está dividido em 3 capítulos. A gente vai ter, primeiro, mistérios e surpresas, né? Depois, flagrantes e, por último, sabores guardados, tá? Então, essas 3 divisões apresentam várias crônicas, tá? E agora, eu vou apresentar aqui 7 crônicas, tá? Nossa, professora, mas você vai cobrar 7, o livro tem 35, como você é porca, porque você não avisou antes. Aí eu tinha lido só essas 7. Não avisei antes porque eu queria que você lesse, né, amor? O mundo tá precisando de leitura, interpretação de texto, isso aí tá faltando, né? Interpretação de texto serve pra vida, né? Você vai usar pra vida. Então, era importante que você lesse, né? Mas, enfim, então vou falar as 7 aqui, porque imagina eu fazer uma prova colocando as 35 crônicas. Que tamanho que seria essa prova do livro? Sei lá, é o Enem, né? Ia ser um Enem só crônica, tá? Então vamos lá, vamos começar pela primeira. Eu selecionei, né? As que eu. Claro que tem umas que eu deixei de fora que eu amo também, mas eu selecionei outras que eu mais gosto, tá? Porque esse livro aí, eu li ele a primeira vez, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Chama Nelly, que passou faz um tempinho já, né? Eu tinha 15 anos, tô idosa. Mas assim, me apaixonei por esse livro maravilhoso. Então eu já li ele umas 3 vezes, mais ou menos. Então eu adoro esse livro, né? É o mesmo livro, eu não comprei outro, ó, daquele ano lá, tá? Então, gente, eu tenho um carinho, tá? Por esse livro aqui. E eu escolhi algumas que eu gosto mais. Então, a primeira crônica ali, Festas de Casamento, gente, é muito bom. Vai mostrar a história de 5 homens, uma cidade pequena, tá? Já mais velhos, assim, 40 e poucos anos. Então, nós temos foco narrativo em terceira pessoa, né? E nessa crônica ele vai contar que esses 5 homens, eles tinham acesso a cartório, ligavam, tinham conhecido cidade pequena, sabiam de todas as festas de casamento que iam acontecer na cidade, e colocava sua melhor roupa, esse grupo, né? Tipo uns cara parça, quadrilha. E partiam pra festa, pra aproveitar, comer, beber de graça e tal. Só que nesses últimos tempos eles estavam perdendo a mão, né? Eles estavam caindo numas arapucas aí da vida. Não estavam. Como assim, professora? Primeiro, eles foram numa festa que só tinha negros. Então, 5 homens brancos numa festa que só tem negros. Eles não perceberam. Quando entraram na festa, vamos ter que ficar. Lascou-se. Aí todo mundo viu, né, que os caras eram penetra, porque tava na cara. Aí depois eles desistiram de uma festa porque eles olharam os carros no estacionamento e pensaram, vixe, cara, e só tinha japonês. Então, né, Mara. Ainda bem que vazaram. Então eles falaram que eles estavam perdendo a mão nessa questão. Estavam, né, porque antes eles participavam das festas e ninguém sabia, entendeu? Os convidados, os parentes da noiva pensavam que eles eram parentes do noivo. E os parentes do noivo pensavam que eles eram parentes da noiva. Então ficava aquela coisa, e aí? E os caras aproveitavam a festa até o último. Então essa é a primeira crônica. A segunda se chama Calcinhas Secretas, que é o nome do livro. Então nós temos 2 crônicas, Calcinhas Secretas 1 e Calcinhas Secretas 2, que é a continuação, tá? Também narrada em terceira pessoa, é excelente essa crônica, muito boa para dar risada também. Porque o cara tá meio que sem fazer nada na vida, resolve ir para um calçadão, assim, comprar umas calcinhas, uns sutiãs e resolve partir para cinemas da cidade e jogar as calcinhas no chão. Aí o povo ficava pensando, meu Deus, teve sexo no cinema, um absurdo. E o negócio fica grande, chama a polícia, entra em investigação, e daí a gente tem a sequência, Calcinhas Secretas 2, que desenrola esse conflito aí. Mas eu vou cobrar só Calcinhas Secretas 1, tá? Então é só saber o enredo e tal, né? O foco narrativo, enfim. Terceira crônica, O Chamado da Morte. Gente, eu trabalhei já esse livro em outra escola e eu pedi para eles fazerem curta-metragens. Escolhe uma crônica, fazia um roteiro, eu olhava o roteiro e eles filmavam. E tem um maravilhoso, que eu dei até o Oscar, que tá ali para esses seres humanos, né? O Oscar de plástico, é ótimo. Que fez um curta-metragem maravilhoso dessa crônica, O Chamado da Morte, é muito boa, tá? É uma crônica em primeira pessoa, então muda o foco narrativo, as outras 2 que eu falei
terceira pessoa, essa primeira. Então a gente tem um cara contando de uma situação que aconteceu na casa dele. Então ele falou que foi um dia que ele demorava, ele ia trabalhar e demorava para voltar para casa, ele é mulher, e ficava a Maria Rita, que é a filha dele, e a Alzeni, acho que era esse o nome, que era a diarista, né? A pessoa que trabalhava na casa. E aí a Maria Rita vai pro banheiro e não levou o celular, porque é coisa de perua, levar o celular no banheiro. A gente descobre que todo mundo, século XXI, agora todo mundo perua, né? Todo mundo leva o celular pro banheiro. Enfim, e ela acaba. Acontece um problema na maçaneta da porta, ela fica trancada e não consegue sair. Ela tá atrasada, ela tem um compromisso, enfim. E ela começa a gritar pela janela do banheiro, ao Zeni, chamando né, a moça que trabalhava lá. E a moça não vai, demora um tempo. Depois ela vai, ela acaba chamando alguém lá do prédio para abrir a porta, enfim, tudo isso. E aí há esse diálogo muito. Eu morri de dar risada entre a Alzeni e a Maria Rita, porque ela falou: Poxa, eu chamei tanto, você estava desesperada, a Maria Rita fala. E a Alzeni fala: mas é que eu achei que era que fosse o chamado da morte. Porque quando você ouve alguém te chamando e você não sabe bem, uma voz estranha, né? Você não sabe quem é, não responda, porque é a morte. Enfim, aí tem que falar lá, vai embora a morte, que sou forte, uma coisa assim, muito, muito bom, muito engraçado, tá? E, enfim, depois a Maria Rita sai, né, pra rua para encontrar as amigas, ela ouve as amigas chamando, acha até que é a morte e fica com aquele negócio ali e são as amigas dela. Então, aqui ele trabalha com o imaginário popular, né, a crença do povo. Então, muito bom essa fotografia desse cotidiano aí. Na 4, né, a crônica 4, gastou a mão batendo palmas 2. Vejam que é a 2 que eu tô pedindo aqui, não é a 1, porque é a continuação da 1. Então, aqui é o mesmo caso que a calcinhas secretas, que eu pedi a 1, tem a 2, né? Esse aqui é o 2 da primeira crônica, que seria gastou a mão batendo palma 1. Então, nessa aqui, a gente tem também uma narrativa em primeira pessoa, né? É um personagem que vê e ajuda um cara a bater palma, né? E daí, nessa segunda crônica, que é a que eu vou cobrar, sai um cara lá, atende ele e pergunta o que ele quer, essa pessoa que bate palma na casa, que é tipo uma profissão bater palma na casa dos outros. Aí ele pede um dinheiro, que ele fala que tá fazendo investimento, enfim, o cara acha que é um empréstimo, enfim, dá 100 reais pro cara. É muito bom, é muito engraçado, ele traz ali vários elementos da cultura desse período aqui, de 1993 até 2002, ele vai falar da Tiazinha, de programas da TV, Ana Maria Braga, programas da TV, né, que muito famosos. Tiazinha era só nessa época, né, quem viu, viu, não viu tem que jogar no Google para saber quem foi. Então é muito bom, e ele ganha 100 reais, né, batendo palma e pedindo, enfim, daí depois o final é meio louco, porque o cara meio que sobe num ônibus, é uma pira, mas é muito boa essa ideia do pedinte como profissão, né, também, como o povo se comporta, como é engraçado, né? E ganhar 100 reais e também para mostrar essa foto que a crônica fala de acontecimentos de um determinado período histórico, tá? Aí a gente vai ter a quinta. Essa eu amo. Problema ou problema? Gente, essa crônica é muito boa. Ele comenta sobre essa crônica na entrevista, né? E no que consiste essa crônica? Essa crônica vai mostrar duas pessoas, duas mulheres num ônibus, né? E elas estão conversando, uma tem uma dúvida com relação a duas palavras, ela diz. Que as duas existem, que ela não sabe quando que usa uma e quando que usa outra. Só que você vai ver que no começo da crônica é um amigo dele que liga para esse personagem da crônica e ele conta essa história que ele ouviu, que foi uma prima dele que trabalha, pegou o ônibus, ouviu a história, contou para ele e ele contou para o cara que está escrevendo a crônica, que a gente pensa assim, é o autor, porque o autor, o jornalista, né, o Inácio Lula Brandão escreve e enfim é ele ali, né? Então tem essa ficção e realidade, a gente meio que confunde. Então, ela tá com essa dúvida, quando que eu uso problema e quando que eu uso problema, e a outra fala, nossa, como você é tonga, eu sei, vou te falar. Aí ela dá a definição, problema é quando você tem um problema social. Como assim? Tem um problema com seu marido, com seu filho, tá? Agora, quer dizer, o problema, até eu errei, é tanta coisa. Problema é o problema social, problema com L, tá? Problema. E você tem um problema com seu marido, com seu filho. Agora, o problema
você tem aquele problema que você tem na escola. Tipo uma conta de matemática que o professor passa é um problema. E um conflito que você tem com a sua mãe, problema. Então é maravilhoso também, ó, já trabalha a língua, né? A linguagem popular do povo aí, né? Do cotidiano. Então é muito excelente essa crônica aqui também. E as duas últimas, para a gente fechar esse vídeo, né? Fechar esse estudo do livro do bimestre, tá? A sexta é o Homem Feliz na Chuva, aí a gente tem a primeira pessoa, aí a gente tem o protagonista e quem conta a história é o Loyola, ele coloca esse nome, é ele mesmo ali, tá? Claro, ele criou um personagem, enfim, não quer dizer que isso tudo aconteceu com ele, então não dá para confundir, porque por mais que a pessoa fale que vai contar uma história, eu vou contar a história da minha vida, a partir do momento que você vai pôr no papel, tem muita ficção ali. Por mais que tenha uma base de verdade, tem muita ficção, né? Então não dá para saber o que é verdade e o que não é. Ele pode só ter inventado isso, tá? Porque você tem que fazer o texto interessante, né, para o leitor. Então tem ele na chuva, né? Feliz, ele tá gostando de tomar um banho de chuva, para um carro, reconhece ele, um cara importante, com a roupa, né, terno e tal. Nossa, você não é o Loyola? Ele fala, sou. Ah, então entra que eu vou te dar uma carona, pá. Ele fala, não, eu tô gostando da chuva. Molhar, tá quentinho aqui, tá gostoso, vem pra chuva e tal. E o cara não quer, se nega. Ele fala que ele queria muito, mas que ele não pode porque ele tem uma reunião de trabalho. E aí faz essa reflexão sobre a gente tá vivendo a nossa vida, né? Se a gente tá vivendo mesmo, a gente tá fazendo as coisas que a gente gosta ou não. Que o cara disse que queria fazer, mas não faz. Aí ele fala assim no final da crônica, provavelmente o cara foi lá e fez a reunião dele, presidiu a reunião, tudo, mas infeliz, porque não tá vivendo a vida do jeito que ele queria. Então tem essa reflexão aí. E por último, a gente vai ter E Quando Te Sequestrarem, que também é ótima, é uma crônica assim que no fim, quando você lê a primeira vez, você gosta, você fica, nossa, não sabia que ia ter esse fim. É uma crônica em terceira pessoa, né? E você vê duas pessoas, um sequestrador e a pessoa que tá em casa, ela tá negociando, né? Então, por exemplo, assim, sequestraram meu marido e eu atendo o telefone, eu tô conversando com o sequestrador para negociar. Quando que eu vou pagar, quanto que eu vou pagar, onde, tudo essa questão, né? E bem no fim você descobre, no fim da crônica, que não é bem isso. O gato quer brincar agora, né? Linda. Que não é bem isso que rola ali. Não é um sequestrador de verdade, que as pessoas estão fingindo, elas estão treinando melhor. Então é o marido ligando para a mulher, se fazendo de sequestrador, e a mulher treinando como que ela tem que reagir a um sequestro, a um provável sequestro do marido. Então, uma loucura. Então, aí vai ter reflexão. Nossa, tem muitas partes ali da crônica, uma crônica, né, mais extensa essa, no fim e no meio que ele vai falar sobre segurança, essa violência sobre a segurança pública, a violência que a gente vive, né, o pânico que a gente vive, e para as pessoas chegarem a esse ponto de treinar um suposto sequestro, como reagir, né, como negociar com o sequestrador. Então é isso que eu vou cobrar. Espero que vocês tenham gostado do livro, né? Tenham lido mais crônicas, não só essas. E é isso aí. Qualquer dúvida, a gente vai fazer uma live até para comentar. Assistam daí esse vídeo para vocês tirarem as dúvidas na nossa live antes da prova, tá? Sucesso aí. Bons estudos.